aí, galera assustada? Senhora Morte vem trazendo um tema que vai arrepiar seus pelos e gelar seu sangue. Hoje eu falo pra vocês sobre o Waverly Hills, o Sanatório do Mal. Considerado como um dos lugares mais assombrados da Terra, o antigo sanatório de Waverly Hills está situado no alto de uma colina em Louisville, no estado americano do Kentucky, num imenso terreno comprado em 1883 pelo Major Thomas Hayes, e onde ele construiu uma linda mansão para sua família. No início do século XX, aconteceu um surto de tuberculose que atingiu a cidade de Louisville, que, cercada por pântanos, tinha uma proporção maior de pacientes com a doença, então chamada de a peste branca. Isso fez com que as autoridades locais providenciassem um hospital para que os doentes pudessem ser tratados. Em 1910, um sanatório de madeira de 2 andares foi construído, composto de um edifício principal, onde funcionava a administração, e 2 pavilhões no ar livre, com capacidade para 20 leitos para cada pavilhão. Nesse período, o sanatório atendia apenas pacientes que ainda estavam com a doença na fase inicial. Mas com o aumento desenfreado da tuberculose, foi preciso aumentar o número de leitos, num total de 150. Destes, 50 pertenciam ao pavilhão infantil. Mas logo esses números tornaram-se insuficientes e as autoridades do Conselho de Tuberculose de Louisville decidiram fazer um hospital maior, com capacidade para mais 400 leitos distribuídos em 5 andares. A inauguração ocorreu em 1926 e desde esse ano até 1961, quando o sanatório de Waverly Hills fechou as portas, cerca de 63 mil pessoas morreram no local. Não bastasse isso, lá também ocorreram 2 suicídios no mesmo local, o amaldiçoado quarto 502. Num lugar com tantas mortes, sofrimentos e desgraças, não é de se admirar que esteja envolto numa aura negativa, que impregna tudo à sua volta. Afinal, são comuns os relatos de casos sobrenaturais que acontecem em sanatórios abandonados, e sem dúvida, eles são assustadores. Mas as histórias do sanatório de Waverly Hills são aterrorizantes. Como até antes de 1943, ano em que a streptomicina foi inventada, não havia cura real para a tuberculose, os médicos em Waverly Hills fizeram o que puderam para salvar o maior número de vidas possíveis. Mas apenas menos de 5% dos pacientes inicialmente sobreviveram. Os tratamentos variavam de simples paliativos, como lâmpadas de calor, ar fresco, descanso e boa alimentação, até bizarras sessões de tortura, onde os pacientes eram submetidos a tratamentos sangrentos, dolorosos e, em sua maioria, ineficazes e fatais. O Dr. Joseph Cottons, responsável pela área cirúrgica do hospital, acreditava que havia encontrado uma forma de diminuir a dor dos pacientes. Devido ao inchaço dos pulmões, as costelas eram pressionadas, causando dor e muitas vezes, por conta da fragilidade desses órgãos, eles sofriam perfurações. O Dr. Cotton achou que retirando algumas costelas dos pacientes, esse sofrimento cessaria. Mas a anestesia nas décadas de 20 e 30 não eram tão eficazes como são hoje, e muitos morriam de parada cardíaca durante as cirurgias devido à dor insuportável. Outras vezes faziam cirurgias onde inseriam balões nos pulmões dos pacientes e manualmente os preenchiam de ar para ajudar na respiração.
Apesar de desumanos, esses métodos foram considerados avançados para tratar a tuberculose naquela época. Mas dificilmente um paciente conseguia receber alta de Waverly Hills. E logo a direção do hospital enfrentava outro sério problema. Eles receavam que os pacientes vivos desistissem da esperança de cura se vissem tantos carros funerários chegando ao sanatório. E assim criaram um túnel que ficou conhecido como o Túnel da Morte, que foi equipado para levar os cadáveres de uma entrada no térreo até o outro lado de uma colina próxima, mantendo os corpos fora da vista. Trata-se de um túnel com cerca de 160 metros de comprimento, todo feito em concreto, que ligava o edifício principal até a sua saída na base da colina, onde, por um sistema de cordas e polias chamadas gurneys, os pacientes mortos eram amarrados em uma maca e deixados no fim do túnel, onde de lá funcionários do sanatório reuniam os corpos, dando-lhes um destino final, seja através de incineração, sepultamento ou sendo levados por um carro fúnebre para outro lugar para serem enterrados, sempre longe da vista dos pacientes. Ao longo dos anos, o túnel também recebeu o sinistro apelido de A Calha da Morte, e acredita-se que seja um dos locais mais carregados de energia negativa de todo o antigo hospital. Outro lugar impregnado com o mal é o quarto 502, e de acordo com a lenda local, em 1928, a enfermeira-chefe do sanatório foi encontrada pendurada em uma luminária dentro do quarto. Acredita-se que ela cometeu suicídio quando descobriu que estava grávida de um médico casado. Motivada pelo medo e a depressão de se tornar mãe solteira, ela se matou. Outros afirmam que ela morreu vítima de um aborto mal feito realizado pelo próprio pai da criança. Ninguém sabe quanto tempo ela ficou pendurada lá antes que alguém a encontrasse, já em adiantado estado de decomposição. 4 anos depois, outra enfermeira pulou da janela do quarto 502 para a morte. Não existem registros para explicar por que ela fez isso. Inclusive, alguns acreditam que ela não se matou, mas foi empurrada pela janela. Quem pode ter feito isso e por quê, ninguém sabe, permanecendo o caso num total mistério. O primeiro caso de manifestação de fantasmas no sanatório aconteceu com 2 pacientes que dividiam o mesmo quarto, Jane Ann e Elizabeth, ainda quando o hospital estava em funcionamento. Quando Jane Ann morreu, Elizabeth começou a delirar, dizendo que conversava e via todos os dias a companheira de quarto morta. Tempos depois, Elizabeth também morreu, e outros pacientes viam as 2 passeando pelo corredor do quarto 418. Outro fantasma que assombra o sanatório desde quando ele ainda funcionava é o do médico que retirava as costelas dos pacientes, o Dr. Joseph Cotton, que se infectou e, após sua morte, passou a assombrar o quarto andar onde ficava a sala de cirurgia. Atualmente, os zeladores do lugar costumam ver um homem usando um jaleco branco. Esse vulto toma a forma de uma sombra disforme que vai aumentando até escurecer por completo todo o lugar. É o fantasma mais ativo e violento do sanatório, já que ele se manifesta batendo nas paredes ou jogando objetos. São muitos os casos relatados por visitantes e equipes de investigadores paranormais que frequentam o lugar. A primeira vez que a equipe de caça-fantasmas de Louisville visitou o sanatório, encontraram tudo em ruínas. A cozinha estava toda destruída, haviam poças d'água estagnadas em todos os lugares devido a um buraco no telhado. Pois bem, não encontraram nada útil
E quando a equipe preparava-se para sair, eles ouviram passos pesados e o som de uma porta se fechando. E sentiram o cheiro de pão sendo assado. Mas como isso seria possível se não havia mais ninguém no prédio, muito menos usando a cozinha arruinada para assar pão? Parecia não haver explicação para o que tinham testemunhado. Outro caso assustador aconteceu com um jovem visitante chamado Joey e seus colegas. Depois de visitar o interior do prédio, eles subiram até o telhado para descontrair. Então, começaram a ver dezenas de vultos negros se movendo em todas as direções. Um amigo de Joey ficou tão apavorado e queria saltar do telhado. O grupo voltou para dentro, ainda perseguido por sombras. Começaram a ouvir as portas se fecharem e ver pegadas misteriosas que apareceram do nada na forma de pequenas poças d'água. Os rapazes entraram em pânico, mas conseguiram sair do sanatório, com testemunho de mais uma dentre tantas experiências aterrorizantes que ali ocorrem. Uma das histórias mais tristes é do espírito de uma senhora idosa que supostamente vaga pelo velho hospital, com suas mãos e pés acorrentados e sangrando muito. Quem viu esse fantasma diz que ela deixa marcas de sangue por onde passa e que, apesar de chorar e pedir ajuda, quando os visitantes tentam manter contato, ela desaparece soltando um aterrorizante grito. Esse fantasma em particular simboliza uma lembrança pungente e apavorante dos sofrimentos que os pacientes sofreram. No quinto andar do hospital, ficava além dos leitos das crianças um terraço chamado de solário, onde elas podiam brincar sem sair do hospital. Dentre essas crianças estava Jimmy, que morreu no hospital aos 10 anos. E é ele um dos fantasmas mais famosos de Waverly Hills. Dizem que, como ele desencarnou muito jovem e sem compreender direito o que aconteceu, seu espírito não conseguiu seguir em frente e ele vaga pelas ruínas do sanatório tentando se divertir. Os visitantes muitas vezes trazem bolas para ele brincar e muitos afirmam que veem as bolas se movimentando sozinhas. Os que creem no fantasma do garoto acham que é ele mesmo brincando, enquanto os céticos acreditam que as bolas estão se movendo graças ao vento ou devido ao piso irregular. Creeper é uma entidade escura e aterrorizante que se arrasta ao longo dos pisos e das paredes de Waverly Hills. Alguns acreditam que é um espírito do outro mundo ou uma força demoníaca, enquanto outros creem que seja um espírito humano que se tornou maligno pelo trauma da morte pela tuberculose. Seja qual for a sua verdadeira natureza, aqueles que o encontram costumam sentir uma esmagadora sensação de medo e desgraça que não sabem explicar. Em 10 de setembro de 2006, Tom Hallstatt, de uma equipe de investigadores do Missouri, tirou uma foto no quarto andar do prédio principal do sanatório, onde pode-se ver claramente à direita do quadro o que supostamente seria o fantasma de uma jovem, de cabelos negros e camisola branca. Mas quem seria ela? Bem, levando-se em conta o número de pessoas que morreram em Waverly Hills, a lista de suspeitos é enorme. Mas algumas teorias prevalecem. Acredita-se que ela seja uma jovem garota chamada Mary Lee, baseada em uma fotografia que foi encontrada de uma garota parecida com a assinatura Love Mary Lee atrás. Mas quem era Mary Lee? Alguns acreditam que Mary era a enfermeira que se suicidou no quarto 502, enquanto outros acham que ela era a filha de um médico de Waverly Hills que frequentemente visitava os pacientes e tentava animá-los. Infelizmente, devido ao contato com os doentes,
ela mesma contraiu tuberculose e faleceu. E outros simplesmente acreditam que ela foi um dos muitos pacientes que viveram e morreram nas instalações do sanatório ao longo dos anos. Os doppelgangers, também conhecidos como caminhantes duplos, são um tipo de espírito que pode imitar a aparência, a voz e os trejeitos de qualquer pessoa ou qualquer coisa que encontre. Os guias turísticos de Waverly Hills relataram ter visto os doppelgangers deles mesmos e de outros colegas. Em alguns casos, eles eram quase idênticos, exceto pelos buracos negros no lugar dos olhos. Além disso tudo, muitas equipes de caças-fantasmas relatam inúmeras gravações de vozes incorpóreas, choros, gritos de dor e lamentos, figuras fantasmagóricas disformes registradas em fotos, uma mulher de branco que acredita-se ser o fantasma de uma enfermeira e uma menina sem olhos que vaga pelo terceiro andar. Ainda nesse andar, foi registrada uma impressionante gravação de uma música da década de 20, que possivelmente deve ser proveniente de energia residual. A instituição foi reaberta em 1962 como um hospital para idosos, mas fechou em 1980 sob acusações de abuso de pacientes. Hoje o lugar funciona para tour sobrenatural. De acordo com o site da Sociedade Histórica de Waverly Hills, visitas guiadas e pernoites podem ser agendadas por todo o ano. Se você deseja visitar, faça seus planos com antecedência e boa sorte.